Por mais de 3.000 anos, o mesmo nome ecoou em guerras, profecias, peregrinações e textos sagrados: Jerusalém. Uma pequena cidade sem porto, sem grandes rios, sem a riqueza natural de outras capitais antigas. E, no entanto, nenhum outro lugar concentrou tanto poder religioso, simbólico e político em um espaço tão pequeno. Para judeus, cristãos e muçulmanos, Jerusalém é muito mais do que um ponto no mapa. É o palco onde, segundo a tradição bíblica, Deus encontrou o seu povo, onde o templo de Salomão se erguia em glória, onde a fumaça dos sacrifícios diários subia aos céus, e onde tudo foi, por fim, reduzido a escombros pelos exércitos da Babilônia. Mas antes dos templos, antes dos muros, antes dos reis, Jerusalém era simplesmente um pequeno assentamento cananeu construído ao lado de uma nascente escondida nas colinas da Judéia. Neste documentário, acompanhamos a história dessa cidade desde suas origens, quando era apenas uma vila em uma crista rochosa, até sua transformação na cidade de Davi, e posteriormente, no coração espiritual do reino de Judá. Veremos como a geografia, a política e a fé se entrelaçaram para transformar um assentamento fortificado no lugar mais sagrado do mundo bíblico. E faremos isso seguindo o relato da Bíblia, juntamente com o que a arqueologia e os textos antigos nos permitiram reconstruir. Esta é a história de como Jerusalém nasceu. A colina, o vale e a primavera. Nas terras altas da Judéia, entre a costa do Mediterrâneo e o Mar Morto, uma cordilheira em forma de crescente se eleva acima de um vale profundo. Este é o Vale do Cedron, e a cordilheira que o delimita a oeste um dia seria chamada de Monte Sião. A paisagem é agreste, rochosa e implacável. O calor do verão castiga as colinas calcárias, e as chuvas de inverno esculpem sulcos mais profundos na pedra ancestral. Mas na base dessa crista existe algo notável: uma nascente. A nascente de Gihon. Em uma região onde a água significa vida e morte, onde os assentamentos prosperam ou desaparecem dependendo do acesso à água doce. Essa nascente jorra o ano todo. Levantamentos arqueológicos mostram que a água da Gihon produz cerca de 600 a 1.000 metros cúbicos por dia durante a estação chuvosa, caindo para cerca de 200 metros cúbicos no verão. A nascente brota de uma caverna no Vale do Cedron, na encosta leste da cordilheira. Essa localização apresentava tanto vantagens quanto desafios. A vantagem: água permanente e confiável. O desafio: a nascente ficava fora de qualquer posição defensiva natural, vulnerável a inimigos e invasores. Por volta de 3.000 a.C., os primeiros habitantes permanentes chegaram a este local. Evidências de escavações realizadas por Kathleen Kenyon na década de 1960 e por Igal Shiloh nas décadas de 1970 e 1980 revelaram cerâmica e estruturas que datam do início da Idade do Bronze. Esses primeiros habitantes construíram suas casas na estreita crista logo acima da nascente, ocupando uma área de aproximadamente 4 a 5 hectares. O assentamento era pequeno, talvez abrigando algumas centenas de pessoas no máximo. Os moradores eram cananeus, parte da população semita mais ampla que vivia no Levante durante esse período. Eles viviam em casas de pedra simples com pisos de terra, criavam gado, cultivavam jardins em terraços nas encostas e, acima de tudo, organizavam suas vidas em torno do acesso à fonte de Gihon. Os cananeus e seus deuses. Os povos que se estabeleceram perto da fonte de Gihon pertenciam à cultura cananeia, que governou a região por mais de 2.000 anos. A civilização cananeia não era um império unificado, mas sim um conjunto de cidades-estado, cada uma governada por seu próprio rei e com sua própria divindade padroeira, porém compartilhando língua, práticas religiosas e estruturas sociais em comum. A religião cananeia era centrada em um grupo de deuses e deusas.
A divindade suprema era El, frequentemente representado como uma figura idosa e barbada que liderava o conselho divino. Sua esposa era Azerá, uma deusa-mãe associada à fertilidade e ao mar. Seu filho Baal, o deus da tempestade, tinha especial importância nas sociedades agrícolas, que dependiam das chuvas sazonais. Acreditava-se que Baal controlava o clima, os trovões e a fertilidade da terra. A prática religiosa envolvia rituais em templos, sacrifícios de animais e oferendas de grãos, vinho e azeite. Lugares altos, locais elevados onde altares eram construídos, serviam como locais de culto. Os cananeus também praticavam a adivinhação, buscando orientação de seus deuses por meio de diversos métodos, incluindo a observação de órgãos de animais e a interpretação de sonhos. No assentamento que viria a se tornar Jerusalém, é provável que as pessoas cultuassem esse mesmo grupo de deuses cananeus. Nenhum templo desse período mais antigo foi descoberto na própria Jerusalém, mas altares domésticos e objetos religiosos encontrados em escavações sugerem que o culto em casa era comum. Pequenas estatuetas, possivelmente representando Azerá, foram encontradas em camadas posteriores da Idade do Bronze, mostrando que o culto à deusa permaneceu ativo na cidade por séculos. A estrutura social desses primeiros assentamentos cananeus seguia níveis claros. Um rei ou governante local detinha o poder, apoiado por uma classe de sacerdotes, escribas e guerreiros. Abaixo deles estavam os artesãos, comerciantes e agricultores. Na base da hierarquia, encontravam-se os servos e escravos. Essa estrutura persistiu mesmo com a cidade mudando de mãos ao longo dos milhares de anos seguintes. Fortificação da fonte de água. Por volta de 1800 a 1700 a.C., durante a Idade do Bronze Médio, o assentamento próximo à nascente de Gihon passou por uma transformação drástica. O que antes era uma aldeia modesta, tornou-se uma cidade fortificada. O motivo era estratégico. A própria nascente precisava de proteção. O povo construiu muralhas defensivas maciças. Estas não eram simples barreiras de pedra, mas fortificações complexas, erguidas com as maiores pedras que os construtores conseguiam manejar. Algumas dessas pedras de fundação pesavam de 4 a 5 toneladas. As muralhas atingiam alturas de cerca de 8 metros, ou aproximadamente 26 pés, e foram construídas com um método chamado estrutura de pedra escalonada, onde cada camada de pedras recuava ligeiramente para dentro, criando um perfil inclinado que dificultava a escalada. O mais notável é que as muralhas desciam a encosta em direção à nascente de Gihon, criando um corredor protegido que permitia aos moradores ter acesso à água mesmo durante cercos. Essa façanha da engenharia exigiu a movimentação de enormes quantidades de pedra e representou um investimento maciço de mão de obra e recursos. Por que construir fortificações tão grandes para um assentamento tão pequeno? A resposta reside na geografia e na política. A cidade estava situada em rotas comerciais cruciais no sentido norte-sul, que ligavam o Egito à Mesopotâmia, e em rotas leste-oeste, que conectavam a costa do Mediterrâneo ao planalto da Transjordânia. Caravanas transportando mercadorias, mercadores em busca de mercados, exércitos marchando para a guerra. Todos passavam por essa região. O controle das estradas significava o controle do comércio. O controle do comércio significava riqueza e poder. Além disso, a própria colina oferecia defesas naturais. Encostas íngremes protegiam o assentamento em 3 lados, sendo que apenas a entrada norte oferecia acesso relativamente fácil. Ao fortificar a muralha norte e proteger a nascente na encosta leste, os cananeus criaram uma posição verdadeiramente difícil de atacar. A cidade que surgiu desses esforços de construção não era mais uma vila. Ela havia se tornado uma fortaleza, um ponto forte e defensável em uma região instável
onde o poder mudava constantemente entre reinos rivais. Uruzalim, nos arquivos egípcios. A primeira menção escrita de Jerusalém aparece em textos egípcios, conhecidos como Cartas de Amarna, uma coleção de cartas diplomáticas descoberta em 1887 em Tel El Amarna, no Egito. Essas tabuletas de argila, escritas em escrita cuneiforme acádia, datam de cerca de 1360 a 1332 a.C., durante os reinados dos faraós egípcios Amenófis III e seu filho Akhenaton. Dentre essas cartas, 6 foram escritas por um rei chamado Abdi-Reba, que governava uma cidade que ele chamava de Uruzalim. O nome Urusalim é geralmente entendido como fundação de Chalém, ou fundada por Chalém, sendo Chalém possivelmente uma divindade cananeia, associada ao crepúsculo ou à estrela vespertina. Alguns estudiosos também o traduzem como Cidade da Paz, embora essa interpretação ainda seja debatida. As cartas de Abdi-Reba retratam um rei vassalo desesperado, tentando manter o apoio egípcio contra os ataques inimigos. Ele se queixava repetidamente de grupos chamados Habiru, possivelmente invasores nômades ou povos deslocados, que atacavam territórios egípcios em Canaã. Acusou os governantes vizinhos de traição e implorou por ajuda militar egípcia. Uma carta diz: "O rei, meu senhor, não tem mais terras. Os Habiru estão capturando as fortalezas do rei. Não resta um único governador ao rei, meu senhor. Todos estão perdidos." Outra implora: "Que o rei envie tropas. Se nenhuma tropa vier este ano, todas as terras do rei, meu senhor, serão perdidas." Essas cartas revelam vários fatos importantes sobre Uruzalim no final da Idade do Bronze. Primeiro, a cidade fazia parte da área de influência do Egito, embora o controle egípcio fosse fraco e, muitas vezes, apenas formal. Segundo, Uruzalim era importante o suficiente para ter um rei que se comunicava diretamente com o faraó. Terceiro, a cidade estava sob pressão de forças externas e lutava para manter sua posição. A importância estratégica de Uruzalim residia em sua localização. Controlava o acesso à região central montanhosa e servia como uma zona de amortecimento entre as planícies costeiras, onde a influência egípcia era mais forte, e as terras altas, onde a autoridade egípcia era mais fraca. Perder Urusalim significaria perder o controle do interior, o que ameaçaria toda a posição do Egito em Canaã. Apesar dos apelos de Abdi-Reba, não há evidências de que o Egito tenha enviado os reforços solicitados. A cidade sobreviveu, mas o final da Idade do Bronze foi um período de declínio para Urusalim. As grandiosas fortificações da Idade do Bronze Média caíram em ruínas. A população diminuiu. A cidade tornou-se uma sombra do que fora, lutando para sobreviver em um mundo cada vez mais instável. A fortaleza jebusita. Quando os israelitas chegaram a Canaã por volta de 1400 a.C., a cidade havia passado para o controle de uma tribo cananeia chamada Jebuseus. O nome Jebus tornou-se sinônimo da cidade durante esse período, embora Urusalim também tenha permanecido em uso. Os Jebuseus são mencionados nas genealogias bíblicas como descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Pouco se sabe especificamente sobre a cultura jebusita, pois eles não deixaram registros escritos próprios e são conhecidos apenas por meio de referências em textos egípcios, bíblicos e posteriores. Eles parecem ter sido completamente cananeus em religião e costumes, adorando os mesmos deuses e seguindo as mesmas estruturas sociais que outros povos cananeus. O que tornava Jebus formidável não era seu tamanho, mas suas defesas. A cidade permaneceu modesta, provavelmente abrigando não mais do que 1.500 a 2.000 pessoas. Sua posição natural e fortificações
tornavam sua conquista muito difícil. Os jebuseus mantiveram e aprimoraram o sistema de abastecimento de água, construindo o Poço de Warren, nomeado em homenagem ao seu descobridor moderno, Charles Warren, embora a data de sua construção ainda seja debatida entre os arqueólogos. Este poço era uma maravilha da engenharia para a época. Possuía um túnel horizontal escavado na rocha, a partir do interior das muralhas da cidade, que levava a um poço vertical com cerca de 13 metros de profundidade, onde se encontrava um reservatório, alimentado pela fonte Gihon. Os moradores podiam descer baldes pelo poço para retirar água, sem nunca sair da proteção das muralhas da cidade. Quando Josué liderou a conquista israelita de Canaã, o livro de Josué registra que ele derrotou uma coalizão de 5 reis amorreus, incluindo Adonisedeque, rei de Jerusalém. Josué 10, 1-27 descreve essa batalha. No entanto, a cidade em si não foi conquistada. Josué 15, 63, afirma explicitamente: quanto aos jebuseus, habitantes de Jerusalém, o povo de Judá não conseguiu expulsá-los. Por isso, os jebuseus permanecem com o povo de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. A tribo de Benjamim também fazia fronteira com o território jebuseu, e Juízes 1:21 registra um fracasso semelhante. Mas o povo de Benjamim não expulsou os jebuseus que viviam em Jerusalém, de modo que os jebuseus continuam a viver com o povo de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Por cerca de 400 anos, aproximadamente de 1400 a 1000 a.C., Jebus permaneceu uma cidade cananeia cercada por território israelita. Era uma anomalia. Uma cidade estrangeira no coração da terra prometida. Um lembrete de que a conquista estava incompleta. Os jebuseus estavam confiantes em sua posição. E tinham motivos para isso. Suas muralhas resistiam há séculos. Seu abastecimento de água era seguro. Sua localização era naturalmente defendida. Nenhum exército havia conquistado a cidade pela força em tempos recentes. A necessidade de Israel por uma capital unificada. O período dos juízes, que abrange aproximadamente de 1400 a 1050 a.C., foi marcado pela desunião tribal e por ciclos repetidos de opressão e libertação. As 12 tribos de Israel funcionavam mais como um grupo disperso do que como uma nação unificada. Não havia governo central, exército permanente ou capital. Como o livro de Juízes observa repetidamente, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Esse sistema disperso mostrou-se frágil diante de inimigos organizados. Os filisteus, que haviam se estabelecido ao longo da planície costeira, representavam uma ameaça particularmente séria, devido à sua tecnologia militar superior, especialmente o domínio da metalurgia do ferro. A demanda por um rei surgiu dessa pressão militar. Saul, da tribo de Benjamim, tornou-se o primeiro rei de Israel por volta de 1050 a.C. Seu reinado começou promissor, mas terminou em tragédia. Ele estabeleceu sua capital em Gibeá, em território benjamita. No entanto, os últimos anos de Saul foram marcados por instabilidade, paranoia e conflitos com Davi, o jovem guerreiro de Belém que havia se tornado famoso ao derrotar o campeão filisteu Golias. Após a morte de Saul em batalha contra os filisteus por volta de 1010 a.C., o reino se dividiu. A tribo de Judá, ao sul, coroou Davi como rei em Hebrom, enquanto as tribos do norte inicialmente apoiaram Isbosete, filho sobrevivente de Saul. Seguiu-se uma guerra civil. As forças de Davi, lideradas por seu general Joabe, gradualmente ganharam vantagem. Quando Isbosete foi morto por seus próprios comandantes, as tribos do norte finalmente aceitaram Davi como rei de todo o Israel, por volta de 1003 a.C. Davi agora governava um reino unido, mas enfrentava um problema significativo.
onde deveria ser a capital. Hebrom, onde Davi governou Judá por 7 anos, era inaceitável para as tribos do norte. Localizava-se no coração de Judá e seria vista como uma capital do sul. Qualquer cidade de Benjamim ou Efraim enfrentaria objeções semelhantes vindas do sul. As rivalidades tribais que outrora fragmentaram o reino poderiam facilmente voltar a fazê-lo se a capital parecesse favorecer uma tribo em detrimento das outras. Davi precisava de um terreno neutro, uma cidade que não pertencesse a nenhuma tribo, uma cidade que ele pudesse reivindicar por meio de conquista e estabelecer como sua, servindo como capital de todo o Israel sem provocar ciúmes tribais. Seus olhos se voltaram para Jebus. A cidade jebusita ficava na fronteira entre Benjamim e Judá, não sendo reivindicada nem controlada por nenhum dos dois. Estava localizada em uma posição central, era fácil de defender e, o mais importante, era território estrangeiro. Se Davi conseguisse conquistá-la, a cidade seria dele por direito de conquista, não uma possessão tribal herdada. A decisão foi uma estratégia brilhante. Jerusalém, como Davi a renomearia, seria primeiramente a cidade de Davi e somente em segundo lugar a capital de Israel. Essa distinção se provaria crucial para a unificação do reino. A conquista do túnel aquático. Por volta de 1003 a.C., Davi reuniu seu exército e marchou sobre Jebus. Os defensores da cidade estavam confiantes. 2. Samuel 5:6 registra sua provocação. Você não entrará aqui, mas os cegos e os coxos o impedirão. O significado era claro. Mesmo os defensores mais fracos poderiam manter a cidade contra as forças de Davi. Eles tinham bons motivos para estarem confiantes. As muralhas eram fortes. Os acessos eram íngremes. O abastecimento de água era seguro. Todas as tentativas anteriores de tomar a cidade haviam fracassado. Os jebuseus acreditavam que sua fortaleza era inexpugnável. Davi pensava diferente. Ele havia passado anos como um fora da lei, fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas e áreas desertas por toda Judá. Conhecia a terra intimamente. Compreendia o terreno, as posições defensivas e, mais importante, sabia como encontrar pontos fracos que outros não percebiam. Davi estudou a cidade e observou o sistema de água. O poço e o túnel que davam aos jebuseus acesso à fonte de Gion também poderiam servir de acesso à própria cidade. Se seus homens conseguissem entrar no túnel pelo lado de fora, subir pelo poço vertical e emergir dentro das muralhas, poderiam abrir os portões para a força principal. O plano era perigoso. O poço era estreito, talvez com 1 metro de largura no máximo. Um homem teria que escalar verticalmente na escuridão total, usando apenas os apoios para as mãos e os pés que os jebuseus haviam esculpido para içar baldes de água. Se fossem descobertos no meio do caminho, os escaladores ficariam presos, alvos fáceis para os defensores que despejariam água fervente ou jogariam pedras no poço. Davi tornou a missão irresistível ao oferecer o posto de comandante de seu exército, a quem liderasse o ataque. 2. Samuel 5:8 registra as palavras de Davi. Quem quiser atacar os jebuseus, suba ao poço das águas para atacar o coxo e o cego, que são odiados por Davi. Joabe, filho de Zeruia, sobrinho de Davi, e já um guerreiro comprovado, aceitou o desafio. 1. Crônicas 11. 6 confirma. Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, e assim se tornou chefe. O ataque ocorreu à noite. Joabe e um grupo seleto de guerreiros entraram no túnel de água vindo da fonte de Gihon. Subiram pela passagem horizontal e, em seguida, começaram a ascensão pelo poço vertical. Pedra por pedra, apoio de mão por apoio de mão, eles escalaram na escuridão pelo espaço estreito. Eles chegaram ao topo sem serem detectados. Saindo para dentro das muralhas da cidade, moveram-se rápida e silenciosamente em direção aos portões.
os portões se abriram. A força principal de Davi invadiu o local. A batalha foi rápida e decisiva. O rei Jebuseu, percebendo que a cidade estava perdida, rendeu-se. Após 400 anos, a cidade cananeia havia caído. A conquista estava completa. Davi renomeou a cidade para Jerusalém, e o texto bíblico passa a se referir a ela como a cidade de Davi. Construindo a cidade de Davi. A primeira prioridade de Davi foi assegurar sua nova capital. Ele expandiu e fortaleceu as fortificações, particularmente no lado norte, mais vulnerável. 2. Samuel 5:9 declara: E Davi habitou na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi. E Davi edificou a cidade ao redor, desde o Milo até o interior. O Milo, mencionado diversas vezes em relatos bíblicos, parece ter sido um sistema de terraços ou uma estrutura de suporte na encosta leste, possivelmente reforçando a estrutura de pedra escalonada que protegia o acesso à fonte de Gihon. Escavações arqueológicas revelaram estruturas de pedra maciças nessa área que podem corresponder ao Milo bíblico. Davi também construiu um palácio para si. Ele fez um tratado com Hirão, rei de Tiro, que lhe forneceu madeira de cedro das famosas florestas libanesas e enviou artesãos habilidosos em cantaria e carpintaria. 1 Crônicas 14:1 registra. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem uma casa. A presença de artesãos e materiais tírios demonstrava a crescente riqueza e as conexões internacionais de Davi. Tiro era uma importante cidade-estado fenícia, conhecida por seu comércio marítimo e mão de obra qualificada. O cedro do Líbano era valorizado em todo o mundo antigo por sua qualidade, durabilidade e aroma agradável. O uso desses materiais anunciava que Jerusalém não era mais uma fortaleza menor, mas sim uma capital real. A cidade começou a se expandir. O que antes era uma pequena cidade jebusita, com talvez 2.000 habitantes, começou a crescer à medida que administradores, soldados, artesãos e comerciantes se mudavam para a nova capital. A cidade se espalhou para o norte a partir da colina original, para o terreno mais elevado que mais tarde seria chamado de Monte do Templo. A conquista das regiões vizinhas por Davi trouxe riqueza a Jerusalém. O segundo livro de Samuel 8 registra vitórias sobre os filisteus, moabitas, arameus, edomitas e amonitas. Tributos fluíam para a capital. Ouro, prata, bronze e ferro se acumularam no tesouro real. Jerusalém tornou-se não apenas uma capital política, mas também um centro econômico. Contudo, Davi compreendeu que o poder político por si só não uniria completamente as tribos. A identidade de Israel era fundamentalmente religiosa. O povo se via como a nação escolhida por Javé, o Deus que os libertara do Egito e lhes dera esta terra. Qualquer capital que almejasse unir verdadeiramente a nação precisava ser também um centro religioso. A arca chega a Jerusalém. A arca da aliança representava a presença de Deus com Israel. Este cofre de madeira revestido de ouro, construído segundo as especificações precisas dadas a Moisés no Monte Sinai, continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, um vaso de maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Acima dela, 2 querubins de ouro, com as asas estendidas, estavam frente a frente, e acreditava-se que a glória de Deus habitava entre esses querubins. A arca havia viajado com Israel pelo deserto, cruzado o rio Jordão rumo à terra prometida e estado presente na conquista de Jericó. Mas sua história desde então fora conturbada. Os filisteus a capturaram durante uma batalha em Ebenezer, por volta de 1070 a.C., devolvendo-a apenas 7 meses depois, quando pragas assolaram suas cidades. Ela permaneceu então em Kiriat Jearim, uma cidade a cerca de 14 quilômetros
a noroeste de Jerusalém, praticamente esquecida por décadas. Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. Isso era mais do que um sentimento religioso. Ao levar a arca para sua nova capital, Davi faria de Jerusalém o centro religioso de Israel, o lugar onde a presença de Deus habitava, o destino de peregrinação e adoração. A cidade se tornaria sagrada de uma maneira que nenhum decreto político poderia alcançar. A primeira tentativa de transportar a arca terminou em desastre. Davi reuniu 30.000 homens escolhidos de Israel e partiu para Kiriat Jearim. Colocaram a arca em uma carroça nova puxada por bois, como os filisteus haviam feito ao devolvê-la. Mas isso violava-se a lei de Moisés, que especificava que a arca deveria ser carregada em varas pelos levitas. Enquanto a procissão seguia em direção a Jerusalém, com Davi e todo o Israel celebrando com cânticos e instrumentos musicais, os bois tropeçaram. Um homem chamado Uzá estendeu a mão para firmar a arca e morreu instantaneamente. Davi ficou furioso e com medo. Ele interrompeu a procissão e deixou a arca na casa de Obed-Edom, o giteu. 3 meses depois, ao saber que Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom por causa da presença da arca, Davi tentou novamente. Desta vez, seguiu o procedimento correto. Os levitas carregaram a arca em varas. A cada 6 passos, paravam, e Davi sacrificava bois e animais gordos. Toda a jornada da casa de Obed-Edom até Jerusalém tornou-se um longo ato de adoração. Segundo Samuel 6:14-15, descreve a cena. E Davi dançou perante o Senhor com todas as suas forças. E Davi vestia um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel trouxeram a arca do Senhor com júbilo e ao som da trombeta. A dança de Davi era tão enérgica e desinibida que Mical, sua esposa e filha de Saul, observando de uma janela, o desprezou em seu coração pelo que considerou um comportamento indigno para um rei. Mas a resposta de Davi revela sua compreensão do que estava acontecendo. Celebrarei perante o Senhor. Tornar-me-ei ainda mais indigno do que isto. E serei humilhado aos meus próprios olhos. A arca foi colocada em uma tenda que Davi havia preparado para ela em Jerusalém. A partir daquele momento, Jerusalém se tornou mais do que a cidade de Davi. Tornou-se a cidade de Deus, o lugar onde o Senhor escolheu para colocar o seu nome, o centro da adoração israelita. Davi organizou sacerdotes e levitas para o culto contínuo diante da arca. Nomeou músicos e cantores. Estabeleceu sacrifícios regulares. A tenda em Jerusalém tornou-se o ponto central da vida religiosa de Israel. O local do templo. Davi queria construir uma casa permanente para Deus, um templo para substituir a tenda portátil que abrigava a arca. Ele falou com o profeta Natã sobre seu desejo. Veja, eu moro em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita em uma tenda. A resposta inicial de Natã foi encorajadora, mas naquela noite, Deus falou com ele com uma mensagem diferente. Deus lembrou a Davi que ele nunca havia pedido uma casa, que havia se contentado com uma tenda ao longo da história de Israel. Então, Deus fez uma promessa notável. Davi não construiria uma casa para Deus, mas Deus construiria uma casa, uma dinastia, para Davi. A promessa em 2 Samuel 7:12-16 tornou-se fundamental para a esperança de Israel. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, levantarei depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Quando ele cometer iniquidade, castigá-lo-ei com a vara dos homens, com os açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Davi aceitou isso.
Ele não construiria o templo, mas prepararia o terreno para ele. 1 Crônicas 22, 5 explica seu raciocínio. Davi disse: Meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e a casa que será construída para o Senhor precisa ser extremamente magnífica, de renome e glória em todas as terras. Portanto, farei os preparativos necessários. Assim, Davi providenciou materiais em grande quantidade antes de sua morte. O local do templo foi revelado por meio de julgamento. O segundo livro de Samuel, 24, registra que Davi, motivado pelo orgulho, ordenou um recenseamento dos homens de guerra de Israel. Isso desagradou a Deus, que enviou o profeta Gade a Davi com a opção de escolher entre 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste. Davi escolheu a praga, raciocinando que cair nas mãos de Deus era melhor do que cair nas mãos dos homens. Uma praga atingiu Israel, matando 70.000 homens. Quando o anjo destruidor se aproximou de Jerusalém, Davi o viu parado sobre a eira de Araúna, o Jebuseu, localizada na colina ao norte da cidade de Davi. Deus ordenou a Davi, por meio do profeta Gade, que construísse um altar na eira de Araúna. Davi foi até Araúna e pediu para comprar o terreno. Araúna, reconhecendo o rei, ofereceu-lhe a eira, os bois e a lenha gratuitamente. Mas Davi recusou. Não oferecerei holocaustos ao Senhor meu Deus que não me custem nada. Davi pagou 600 siclos de ouro, aproximadamente 7 quilos de ouro, pela eira e pela área circundante. Construiu um altar, ofereceu sacrifícios e a praga cessou. Mais do que isso, Deus revelou a Davi que aquele era o local onde o templo deveria ser construído. Este local, o Monte Moriá, ligava Jerusalém à antiga história de Abraão. Gênesis 22. Registra que Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque em uma montanha na terra de Moriá. A tradição judaica há muito identificava esta como a mesma montanha, o mesmo local onde Abraão ergueu sua faca antes de Deus providenciar um carneiro como substituto. Agora, 1000 anos depois de Abraão, naquela mesma montanha, Davi ofereceu sacrifícios, e Deus suspendeu o julgamento. A eira tornou-se solo sagrado, o local designado para o templo que definiria Jerusalém pelos próximos 1000 anos. Salomão constrói o templo. Davi morreu por volta de 970 a.C., após reinar 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Seu filho Salomão herdou um reino unificado, um tesouro repleto, materiais de construção estocados e planos detalhados para o templo. Primeiro, Rei 6. Data o início da construção com precisão. No ano 480, depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, ele começou a construir a casa do Senhor. O templo foi construído no Monte Moriá, na eira que Davi havia comprado. O local ficava na crista da colina, ao norte da cidade de Davi, em uma altitude mais elevada, visível de todas as direções. Antes que a construção pudesse começar, foi necessário um extenso trabalho de preparação do terreno. O topo da colina teve que ser nivelado e ampliado para criar uma plataforma grande, o suficiente para o complexo do templo. Salomão deu continuidade ao tratado firmado por seu pai com Hirão, rei de Tiro. O livro de 1 Reis 5 registra os detalhes. Hirão forneceria toras de cedro e cipreste do Líbano, que seriam transportadas em jangadas pela costa do Mediterrâneo até Jope, e de lá, por terra, até Jerusalém. Em troca, Salomão forneceria trigo e azeite. Hirão também enviou trabalhadores qualificados, incluindo um artesão de bronze chamado Hurão, cuja mãe era da tribo de Naftali e cujo pai era de Tiro. Salomão recrutou uma força de trabalho de 30.000 homens de Israel.
enviando-os para o Líbano em grupos de 10.000 por mês. Ele também empregou 70.000 carregadores e 80.000 pedreiros na região montanhosa. 1 Reis 5:18 relata. Assim, os construtores de Salomão, os construtores de Hirão e os homens de Gebal cortaram a madeira e prepararam as pedras para construir o templo. A pedra provinha de pedreiras sob a própria Jerusalém. Essas pedreiras de calcário, conhecidas como Pedreiras de Salomão ou Caverna de Zedequias, ainda podem ser visitadas hoje. Elas se estendem por centenas de metros sob a Cidade Velha. O método de extração consistia em encontrar fendas naturais na rocha, cravar cunhas de madeira, encharcá-las com água e permitir que a madeira em expansão separasse enormes blocos da rocha matriz. Cada pedra foi completamente talhada e acabada na pedreira, antes de ser trazida para o local do templo. 1 Reis 6:7 menciona isso especificamente. Quando a casa foi construída, foi com pedras preparadas na pedreira, de modo que nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa, enquanto ela estava sendo construída. O templo em si era relativamente modesto em tamanho. O edifício principal media 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura, o que corresponde a aproximadamente 27 metros por 9 metros por 14 metros. Para efeito de comparação, o tabernáculo no deserto tinha metade dessas dimensões. O templo era essencialmente uma versão permanente daquela estrutura portátil, construído com o mesmo projeto básico, mas com o dobro do tamanho e feito com os melhores materiais disponíveis. O edifício era dividido em 2 salas principais. A sala maior, com 18 metros de comprimento, era chamada de Lugar Santo. Somente os sacerdotes podiam entrar ali para realizar os rituais diários. A sala menor, formando um cubo perfeito com 9 metros em cada dimensão, era o Santo dos Santos, acessível somente ao sumo sacerdote no dia da expiação. Os pisos eram de madeira de cipreste. As paredes eram revestidas de cedro esculpido com cabaças, flores abertas, palmeiras e querubins. E tudo, paredes, piso e teto, era coberto de ouro. O relato bíblico enfatiza isso repetidamente. Todo o interior do templo brilhava com ouro. No Santo dos Santos, Salomão colocou 2 enormes querubins esculpidos em madeira de oliveira. Cada querubim tinha 4,5 metros de altura e 4,5 metros de envergadura. Quando posicionados lado a lado, suas asas externas tocavam as paredes, enquanto suas asas internas se encontravam no centro, criando um dossel protetor sobre a Arca da Aliança, que repousaria sob eles. Em frente à entrada do templo, erguiam-se 2 colunas de bronze, cada uma com aproximadamente 8 metros de altura. Elas eram chamadas de Jaquim e Boaz. Não tinham nenhuma função estrutural, mas serviam como declarações do caráter e das promessas de Deus. O pátio continha 2 importantes obras em bronze. O altar dos holocaustos, onde eram realizados os sacrifícios diários, era feito de bronze e media 9 metros por 9 metros e 4,5 metros de altura. Ao lado, erguia-se a peça mais notável, uma bacia de bronze chamada Mar, com 4,5 metros de diâmetro e 2,3 metros de altura, com capacidade para cerca de 45.000 litros. Essa enorme bacia repousava sobre o dorso de 12 bois de bronze, dispostos em grupos de 3, voltados para os 4 pontos cardeais. A obra em bronze foi fundida no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã, onde o barro era ideal para fundições tão maciças. A quantidade de bronze utilizada foi impressionante. 1 Reis 7:47 relata que Salomão nem sequer pesou o bronze, pois havia muito. A construção levou 7 anos. Quando foi concluída, por volta de 960 a.C., o templo se destacava como uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo.
mas sua importância não era primordialmente arquitetônica. Essa construção representava algo sem precedentes. Uma morada permanente para o Deus de Israel na cidade que ele havia escolhido. A glória enche o templo. Salomão reuniu todos os anciãos de Israel, todos os chefes tribais e os líderes de famílias para a dedicação. A cerimônia ocorreu durante a festa dos tabernáculos, no 7º mês, quando os israelitas de todo o reino já estavam reunidos em Jerusalém para a festividade. Os sacerdotes e levitas trouxeram a arca da aliança da cidade de Davi até o templo. Primeiro, Reis 8, 3-6, descreve a procissão. Então vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca. Trouxeram a arca do Senhor, a tenda da congregação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os trouxeram. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira diante dele, estavam com ele diante da arca, sacrificando tantas ovelhas e bois que não se podiam contar nem numerar. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interior da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, algo extraordinário aconteceu. 1 Reis 8:10-11 registra. E, saindo os sacerdotes do lugar santo, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam ali ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Essa nuvem era a manifestação visível da presença de Deus, a mesma nuvem que guiou Israel pelo deserto, a mesma nuvem que encheu o tabernáculo quando Moisés o terminou. Agora, ela enchia o templo de Salomão, confirmando que Deus havia aceitado aquela casa e escolhido habitar ali entre o seu povo. Salomão estava de pé diante do altar, diante de toda a assembleia, e estendeu as mãos para o céu. Sua oração está registrada detalhadamente em 1 Reis 8. Ele reconheceu que Deus não precisa de uma morada física. Mas, porventura, habitará Deus na terra? Eis que os céus, e até o mais alto dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, ele compreendia o propósito do templo como um local de encontro, um ponto de conexão entre o céu e a terra. Ele orava para que Deus ouvisse as orações dirigidas a este lugar. Ele orava por Israel quando pecavam e precisavam de perdão. Ele orava pelos estrangeiros que viriam de terras distantes por causa do grande nome de Deus. Ele orava pela própria cidade. Se o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, seja qual for o caminho que os enviares, e orarem ao Senhor voltados para a cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve nos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando Salomão terminou de orar, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu novamente o templo. Todo o povo viu isso e prostrou-se com o rosto em terra no pavimento, adorando e louvando a Deus. A celebração durou 7 dias. Salomão sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. O altar de bronze comum não comportava todas essas ofertas. Então, Salomão consagrou o centro do pátio para acomodar o excedente. Era uma abundância imensurável, uma alegria transbordante, uma declaração de que aquele não era um edifício comum, mas a casa de Deus. O templo estabeleceu a identidade de Jerusalém pelos 4 séculos seguintes. Todas as manhãs e tardes, os sacerdotes ofereciam sacrifícios no altar de bronze. A fumaça subia continuamente do monte do templo, visível em toda a cidade e nas colinas circundantes. 3 vezes por ano, durante a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, homens israelitas de todo o reino faziam peregrinações a Jerusalém para adorar no templo. A cidade prosperou em riqueza e prestígio. 1 Reis 10 descreve a visita da rainha de Sabá, que veio do sul da Arábia para ver a sabedoria e a riqueza de Salomão.
Ela trouxe presentes de ouro, especiarias e pedras preciosas. Quando viu o templo, o palácio de Salomão, seus oficiais e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou maravilhada. O que eu ouvi em minha terra a respeito das tuas palavras e da tua sabedoria era verdade, declarou ela. Mas eu não acreditava nos relatos até que vim e vi com meus próprios olhos. E eis que nem metade me foi contada. A tua sabedoria e prosperidade superam em muito o que eu tinha ouvido. Jerusalém havia se tornado conhecida em todo o mundo antigo. De uma fortaleza jebusita com talvez 2.000 habitantes, ela cresceu e se tornou uma capital que abrigava dezenas de milhares de pessoas. Um centro de culto que atraía peregrinos de todo o Israel e uma corte real visitada por dignitários estrangeiros que traziam tributo. Divisão e declínio. O reinado de Salomão, apesar de toda a sua glória, continha as sementes de futuros desastres. Ele impôs pesados impostos ao povo para sustentar seus projetos de construção e manter sua corte. Recrutou mão de obra forçada. Casou-se com mulheres estrangeiras que trouxeram seus deuses consigo e, em sua velhice, Salomão construiu altares idólatras para essas divindades estrangeiras. 1 Reis 11, 4-8 registra o declínio espiritual. Porque quando Salomão envelheceu, suas mulheres o desviaram para outros deuses, e o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não seguiu o Senhor inteiramente, como Davi, seu pai, fizera. Então, Salomão construiu um altar para Quemos, a abominação de Moabe, e para Moloque, a abominação dos Amonitas, no monte oriente de Jerusalém. O julgamento de Deus veio por meio do profeta Aías, que disse a Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, que Deus arrancaria o reino do filho de Salomão e daria 10 tribos a Jeroboão. Apenas uma tribo, Judá, permaneceria com a casa de Salomão por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Salomão morreu por volta de 930 a.C. Seu filho Roboão herdou o trono, mas imediatamente alienou as tribos do norte, ao se recusar a aliviar os pesados fardos que Salomão havia imposto. As tribos do norte se rebelaram e coroaram Jeroboão como seu rei. O reino unido que Davi e Salomão haviam construído se fragmentou em 2 nações separadas: Israel, ao norte, com sua capital eventualmente em Samaria, e Judá, ao sul, com Jerusalém permanecendo como sua capital. Essa divisão teve consequências imediatas para Jerusalém. O status da cidade como capital de todo o Israel foi perdido. Sua população e riqueza diminuíram. O reino do norte, maior e mais populoso, estabeleceu seus próprios centros de culto, em Dan e Betel, para impedir que seus cidadãos fizessem peregrinações a Jerusalém. Apenas 5 anos após a morte de Salomão, por volta de 925 a.C., o faraó egípcio Sisaque invadiu Judá. 1 Reis 14, 25-26 registra. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Levou também todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. A era de ouro havia terminado. Jerusalém continuava sendo a capital de Judá e o local do templo, mas havia se tornado a capital de um reino menor, constantemente ameaçado por potências maiores: o Egito ao sul, a Síria ao norte e a Assíria em ascensão no leste, influenciariam o destino de Jerusalém nos séculos seguintes. Cerco e sobrevivência. Durante 2 séculos após a divisão, Jerusalém experimentou períodos alternados de reforma e apostasia, força e fraqueza, fidelidade e idolatria. Alguns reis de Judá
como Asa e Josafá, removeram altares estrangeiros e buscaram restaurar o culto correto. Outros, como Acaz, introduziram práticas religiosas estrangeiras, até mesmo no próprio templo. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou o reino do norte de Israel, destruiu Samaria e deportou grande parte da população. Refugiados fugiram para o sul, em direção a Judá, muitos se estabelecendo em Jerusalém. A população da cidade cresceu rapidamente. Evidências arqueológicas mostram que Jerusalém se expandiu dramaticamente durante esse período, espalhando-se para o oeste, em direção à colina ocidental, com a construção de novas muralhas de fortificação para proteger a população crescente. O rei Ezequias, que reinou aproximadamente de 715 a 686 a.C., empreendeu grandes reformas. Ele removeu os altares idólatras, onde as pessoas realizavam sacrifícios fora de Jerusalém. Destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, a qual as pessoas haviam começado a adorar. Purificou o templo de elementos estranhos e restaurou o culto correto. 2 Reis 18:5 declara: Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá depois dele, nem entre os que o precederam. Mas a fidelidade de Ezequias não impediu a invasão assíria. Em 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, varreu Judá com um enorme exército, conquistando 46 cidades fortificadas e sitiando Jerusalém. Os registros assírios, preservados em inscrições cuneiformes, alardeiam essa campanha. O prisma de Taylor, descoberto em 1830, registra as palavras de Senaqueribe. Quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, 46 de suas cidades fortes e muradas, bem como as pequenas cidades em seus arredores, que eram incontáveis. Eu as sitiei e tomei. Quanto a Ezequias, eu o prendi como um pássaro engaiolado em Jerusalém, sua cidade real. Jerusalém estava completamente cercada. Nenhum suprimento conseguia entrar. Os oficiais de Senaqueribe estavam diante dos muros e gritavam propaganda para os defensores, tentando minar sua confiança. Zombavam da fé de Ezequias. Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los das minhas mãos. Não deixem que Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ezequias havia se preparado para esse cerco. Ele construiu um dos projetos de engenharia mais notáveis da Jerusalém antiga. Um túnel para levar água da fonte de Gion, dentro das muralhas da cidade, até um reservatório no lado oposto da colina. Esse túnel, agora chamado de Túnel de Ezequias, foi escavado em 533 metros de rocha sólida por 2 equipes que trabalhavam em extremidades opostas, encontrando-se no meio com notável precisão. Uma inscrição descoberta no túnel em 1880 descreve a conclusão da obra. E este é o relato da abertura. Enquanto os trabalhadores ainda trabalhavam com suas picaretas, cada um em direção ao outro. E quando ainda faltavam 3 côvados para serem escavados, ouviu-se a voz de um homem chamando seu companheiro, porque havia uma fenda na rocha à direita. E no dia da abertura, os trabalhadores golpearam cada um para encontrar seu companheiro, picareta contra picareta. Então, a água fluiu da nascente para o reservatório por 1.200 côvados. E a altura da rocha acima das cabeças dos trabalhadores era de 100 côvados. Com o abastecimento de água garantido, Jerusalém poderia resistir a um longo cerco. Mas a situação parecia desesperadora. O exército assírio era a força militar mais poderosa do mundo. Todas as outras cidades que haviam sitiado caíram. Ezequias enviou uma mensagem ao profeta Isaías pedindo oração. A resposta de Isaías foi definitiva. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria:
Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha nela, nem se aproximará dela com escudo, nem levantará contra ela trincheira de cerco. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Naquela noite, 2 Reis, 19:35, registra: O anjo do Senhor saiu e matou 185.000 pessoas no acampamento dos assírios. E quando o povo se levantou de manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Senaqueribe levantou o cerco e retornou a Nínive. Seus próprios registros, embora não mencionem o desastre, notavelmente não afirmam ter conquistado Jerusalém. A cidade havia sobrevivido. Deus havia libertado sua cidade e seu templo, exatamente como Isaías profetizara. O julgamento final. Manassés, filho de Ezequias, porém, reverteu todas as reformas de seu pai. Reinou por 55 anos, de aproximadamente 697 a 642 a.C., mais tempo do que qualquer outro rei de Judá. E usou esse tempo para levar a nação à idolatria, pior do que a dos cananeus que habitavam a terra anteriormente. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai havia destruído. Ergueu altares a Baal e fez um poste de Azerá. Construiu altares a deuses estrangeiros dentro do próprio templo, nos pátios da casa do Senhor. Praticou adivinhação e consultou médiuns e espíritas. 2 Reis 21:16 acrescenta: Além disso, Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra. Seu filho Amon continuou essas práticas, mas reinou apenas 2 anos antes de ser assassinado. O filho de Amon, Josias, tornou-se rei aos 8 anos de idade, em 640 a.C., quando Josias tinha 26 anos, durante as reformas do templo. O sumo sacerdote Hilquias descobriu um rolo contendo o livro da lei, provavelmente o livro de Deuteronômio, que havia se perdido durante os anos de apostasia. Quando o pergaminho foi lido para Josias, ele rasgou suas vestes em angústia, reconhecendo o quanto Judá havia se desviado dos mandamentos de Deus. Ele instituiu a reforma mais completa da história de Judá. Destruiu todos os altares idólatras, não apenas em Judá, mas também no que restava dos territórios do norte. Removeu todos os sacerdotes idólatras. Profanou os altares onde queimavam incenso. Demoliu as casas dos prostitutos cultuais. Removeu os cavalos dedicados ao deus Sol e queimou os carros de guerra. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos pátios do templo. De forma mais marcante, ele celebrou uma Páscoa diferente de qualquer outra desde os dias dos juízes, 800 anos antes. 2 Reis 23, 21 a 23 registra: E o rei ordenou a todo o povo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, seu Deus, como está escrito neste livro da aliança. Pois não se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel ou dos reis de Judá. Mas, no 18º ano do rei Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Mas o estrago já estava feito. A profetisa Hulda, ao ser consultada sobre o pergaminho descoberto, declarou que o julgamento estava chegando. Portanto, eis que vos reunirei a vossos pais, e sereis recolhidos em paz à vossa sepultura, e vossos olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar. Josias morreu em batalha contra o faraó Neco, do Egito, em 609 a.C. Seu filho, Jeoacás, reinou apenas 3 meses antes de ser deposto pelos egípcios. Joaquim, outro filho de Josias, tornou-se rei como vassalo egípcio. A situação geopolítica estava mudando drasticamente. A Assíria estava em colapso. A Babilônia estava em ascensão. Em 605 a.C.,
Nabucodonosor da Babilônia derrotou o Egito na Batalha de Carquemis, estabelecendo a Babilônia como a potência dominante na região. Joaquim tornou-se vassalo babilônico, mas rebelou-se após 3 anos. Em resposta, Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 597 a.C. Joaquim morreu durante o cerco, e seu filho Joaquim, de 18 anos, herdou o trono. Após reinar por apenas 3 meses, Joaquim se rendeu à Babilônia. Nabucodonosor o levou cativo, juntamente com 10.000 dos cidadãos mais importantes de Jerusalém, incluindo artesãos, ferreiros e guerreiros. Ele saqueou o templo e o palácio, levando tesouros. 2 Reis 24:13 declara: E levou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro do templo do Senhor, que Salomão, rei de Israel, havia feito, como o Senhor tinha predito. Nabucodonosor instalou Zedequias, outro filho de Josias, como rei sobre o que restava do reino. Zedequias jurou lealdade à Babilônia, mas, após 9 anos, rebelou-se. Foi um erro fatal. A destruição de Jerusalém. Em janeiro de 588 a.C., o exército de Nabucodonosor retornou a Jerusalém e iniciou um cerco que duraria 2 anos e meio. O profeta Jeremias, que estava na cidade, repetidamente clamou pela rendição, declarando que Deus havia decretado o julgamento e que a resistência era inútil. Por essa mensagem, Jeremias foi preso e quase morto como traidor. O cerco foi brutal. O abastecimento de alimentos foi cortado. A fome assolou a cidade. Lamentações 4, 9-10 descreve as condições. Mais felizes foram os mortos à espada do que os mortos pela fome, que definharam, traspassados pela falta dos frutos do campo. As mãos de mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Eles se tornaram seu alimento durante a destruição da filha do meu povo. Em julho de 586 a.C., após 30 meses de cerco, os babilônios romperam a muralha. Zedequias e seu exército fugiram à noite por um portão entre as 2 muralhas, próximo ao Jardim do Rei, em direção ao Vale do Jordão. Mas o exército babilônico os perseguiu e capturou Zedequias nas planícies de Jericó. Levaram-no à presença de Nabucodonosor em Ribla, na terra de Amate. Ali, massacraram os filhos de Zedequias diante de seus olhos, vazaram-lhe os olhos e o acorrentaram com grilhões de bronze para levá-lo à Babilônia. A última coisa que Zedequias viu foi a morte de seus filhos. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, cerca de 1 mês depois da brecha no muro, Nebuzaradã, comandante da guarda babilônica, entrou em Jerusalém com ordens para destruí-la completamente. 2 Reis 25, 8-10 registra: Ele incendiou a casa do Senhor, a casa do rei e todas as casas de Jerusalém. Queimou todas as grandes casas. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O templo foi sistematicamente desmantelado. As colunas de bronze, Jaquim e Boaz, que haviam permanecido na entrada por mais de 400 anos, foram quebradas em pedaços. O mar de bronze foi despedaçado. Todos os objetos de bronze foram levados para a Babilônia. Os objetos de ouro e prata restantes foram levados. O próprio edifício foi incendiado. O fogo consumiu os painéis de cedro, as decorações esculpidas, tudo o que podia queimar. A destruição foi total. O palácio foi incendiado. As casas dos ricos foram queimadas. As muralhas que protegiam a cidade, desde os tempos de Davi, foram derrubadas. Jerusalém, que existira por 1000 anos, que fora a cidade de Davi e o local do templo de Deus, foi reduzida a escombros. A população foi tratada de acordo com a política babilônica. Os agricultores pobres foram deixados para trabalhar a terra. Todos os outros,
todos os que sobreviveram ao cerco e à fome foram acorrentados e levados a pé por quase 1.450 quilômetros até a Babilônia. Segundo Reis 25:11 declara: E o restante do povo que ficou na cidade e os desertores que desertaram para o rei da Babilônia, juntamente com o restante da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, os levou para o exílio. A terra que Deus havia prometido a Abraão estava deserta, sem seus descendentes. A cidade que Davi conquistara fora demolida. O templo que Salomão construíra vira cinzas e pedras quebradas. A Arca da Aliança, que fora o símbolo supremo da presença de Deus com Israel, desapareceu durante a destruição e jamais foi vista novamente. A narrativa bíblica de Jerusalém como uma cidade viva termina aqui. 420 anos após Salomão ter dedicado o templo, 386 anos após a divisão do reino e 417 anos após Davi ter conquistado a fortaleza jebusita, Jerusalém deixou de existir como algo mais do que uma ruína queimada. Exílio e memória. Os exilados judeus na Babilônia não se esqueceram de Jerusalém. Como poderiam? A cidade representava tudo o que eles haviam sido. Sua identidade estava ligada àquele lugar de maneiras que transcendiam a mera geografia. O Salmo 137 expressa a sua dor. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros ali penduramos as nossas harpas, pois ali os nossos captores nos pediam canções, e os nossos algozes, alegria, dizendo: Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça da sua destreza. Que a minha língua se cole ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não colocar Jerusalém acima da minha maior alegria. Os profetas que haviam advertido sobre o julgamento agora falavam de restauração. Jeremias havia escrito uma carta aos exilados, dizendo-lhes para se estabelecerem na Babilônia, construírem casas, plantarem jardins e orarem pela cidade onde viviam. Mas ele também prometeu: Pois assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei, cumprirei a minha promessa e os trarei de volta a este lugar. Ezequiel, que estava entre os exilados, teve visões da queda de Jerusalém e de sua futura restauração. Ele viu a glória de Deus se afastando do templo antes de sua destruição, mas também teve visões de um novo templo, uma cidade restaurada e um rio fluindo do templo, trazendo vida por onde passava. As profecias de Isaías, registradas antes do exílio, foram preservadas e valorizadas pelos exilados. Ele havia escrito sobre um dia em que Jerusalém seria reconstruída, quando pessoas de todas as nações viriam ao monte da casa do Senhor, quando Deus restauraria o seu povo e a sua cidade. 70 anos. Esse era o tempo profetizado para o exílio. A maioria dos que foram levados na primeira deportação, em 605 a.C., não viveu para ver o seu fim. Os que foram levados em 597 a.C., ainda menos. Dos que foram deportados em 586 a.C., apenas as crianças e os jovens sobreviveriam para retornar. Mas a promessa permaneceu. Deus havia julgado o seu povo e a sua cidade, mas não os havia abandonado. A aliança feita com Abraão, renovada com Davi, selada na dedicação do Templo de Salomão, essa aliança continuava em vigor. Jerusalém ressurgiria. A história do nascimento de Jerusalém, de um assentamento cananeu ao redor de uma fonte até a cidade de Davi e o local do Templo de Deus, termina com a destruição. Mas a narrativa bíblica deixa claro que esse não foi o fim. A Jerusalém física estava em ruínas, mas a ideia de Jerusalém, a promessa de Jerusalém, o destino de Jerusalém, continuaram a viver nos corações dos exilados,
e na palavra profética que havia sido proferida sobre a cidade. Quando chegasse a hora, como os profetas haviam declarado, um remanescente retornaria. Eles reconstruiriam os muros, reconstruiriam o templo. Jerusalém renasceria, não tão grandiosa quanto fora sob o reinado de Salomão, mas ainda de pé, ainda sagrada, ainda a cidade onde Deus escolhera colocar o seu nome. Esta é a história do nascimento de Jerusalém, segundo a Bíblia. De uma cidade cananeia chamada Uruzalim, a fortaleza jebusita de Jebus, conquistada por Davi e transformada na cidade de Davi, coroada com o templo de Salomão no Monte Moriá, permanecendo por mais de 4 séculos como capital e centro espiritual do povo de Deus, até que veio o julgamento e a cidade caiu sob o domínio da Babilônia. A história é uma história de geografia e estratégia, de conquista e construção, de fé e infidelidade, de glória e destruição. É a história de como um pequeno povoado ao redor de uma nascente se tornou o lugar mais sagrado do mundo bíblico. Não por sua própria grandeza, mas porque Deus o escolheu, habitou ali e vinculou suas promessas a ele. Esta é Jerusalém segundo o relato bíblico. A cidade onde o céu tocou a terra, onde Abraão encontrou Melquisedeque e ofereceu Isaque, onde Davi trouxe a arca, onde Salomão construiu o templo, onde a glória de Deus habitava entre o seu povo. Uma cidade que foi destruída, mas não esquecida. Demolida, mas destinada a ressurgir. Perdida por 70 anos, mas jamais abandonada pelo Deus que a escolheu.